Muito bem, este é a Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futura na TV e também estamos na internet, basta acessar o nosso site futura.org.br/Conexão Futura. Aqui você encontra os nossos episódios mais recentes para assistir quantas vezes quiser e também acompanhar aí as nossas novidades nas redes sociais. Bom, irreverência e espontaneidade são características dos principais youtubers no Brasil e no mundo. E o que muitas vezes começa com uma vontade de se expressar e registrar opiniões pode se tornar um negócio rentável. Atualmente, muitos canais já disputam a audiência do público com grandes emissoras de televisão. E se você perguntar a algum adolescente de hoje quem são seus ídolos, entre eles estará com certeza alguma personalidade da internet. E um dos pioneiros desse novo modelo de comunicação aqui no país é o ator e empresário Felipe Neto, que está aqui ao meu lado. Bem-vindo, Felipe. Tudo bem com você? Maravilha, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Obrigado você pela presença. A gente sabe que você cresceu aí na década de 90, época que nem existia YouTube, a internet estava começando no Brasil ainda. Então, como é que surgiu essa ideia de você criar vídeos para a internet, criar esse diálogo, canal de comunicação com o público? Cara, surgiu de um momento de muito ócio, um momento de uma certa depressão. Eu sempre fui ator desde os meus 12 anos de idade, sempre tive o desejo de seguir a carreira artística, mas como cresci de uma maneira humilde, sem condição financeira nenhuma praticamente, eu nunca pude, meio que visualizar esse sonho como uma realidade. Comecei a trabalhar muito cedo e aí com 22 anos, no momento em que eu tinha quebrado, eu sempre fui empreendedor também, sempre gostei de criar empresas e negócios e tinha feito o que todo empreendedor no início faz, que é falir. Eu acabei, aos 22 anos, decidindo criar vídeos para o YouTube como uma forma de extravasar, de botar para fora um desejo que eu tinha e acabou que o negócio deslanchou sem eu ter planejado nada que aquilo fosse acontecer. Muito bem, deixa eu aproveitar e já mostrar aqui para você de casa. Grande parte do público já conhece, para quem não conhece, acesse aí o youtube.com/pode ser Felipe Neto ou Não Faz Sentido, né? Que é muito das suas indagações da vida em relação aos vídeos que você grava. E tem aqui depoimentos pessoais das mulheres do Felipe Neto, tem as questões Eu Odeio Felipe Neto, que a gente vai falar daqui a pouquinho também. E tem muito aí de outras questões, a questão de pedofilia, sobre o iPhone 7, o lançamento da semana. Como é que você escolhe, Felipe, os temas que você vai falar? Hoje eu gravo vídeos todos os dias, então o meu foco está inteiramente no meu canal. Para eu conseguir produzir vídeo todo dia, eu falo sobre tudo. Tem vídeo que é feito para falar sobre um assunto sério, como foi recentemente o caso do vazamento de um vídeo de um cara falando que o pai deveria ter o direito de tirar a virgindade de suas filhas, que foi uma polêmica muito grande de pedofilia no Brasil. Então eu mexo sobre esse assunto. E vídeos que eu faço puramente para divertir o público, como esse recente, falando sobre as mulheres e Felipe Neto. Na verdade, sou eu e meu irmão, onde meu irmão responde perguntas sobre mim e a gente fala sobre essa questão da minha vida amorosa. Então tem de tudo no canal hoje, conteúdo para se divertir, para dar risada, conteúdo sério, para você ficar indignado, polêmica, tem tudo que as pessoas puderem imaginar, eu tô gravando para entreter o público, né? Deixa eu colocar no ar agora, tem aqui um dos vídeos, que é esse mais recente, que é o Felipe e o irmão aqui falando. E essa questão da linguagem para a internet, é claro que você não começou com esse formato. Isso, de certa forma, foi intuitivo? Como é que foi até você saber o que, de fato, as pessoas gostavam de ver no seu canal e que conteúdo você ia criar? Eu comprei uma câmera e falei, eu vou gravar vídeo pro YouTube. Aí eu não fiz nada. Por muito medo, por eu achar que ninguém ia gostar, ninguém ia com a minha cara, etc. Fiquei planejando o tempo inteiro. Quando eu tiver uma ideia genial, eu vou gravar. Quando eu tiver uma ideia genial, eu vou gravar. Isso é o que a maioria das pessoas faz na vida. Quando eu conseguir ter uma ideia, as pessoas passam a vida inteira planejando, né? Então, chegou um momento que eu falei, chega, cansei, eu não quero mais planejar nada, eu vou fazer. E aí ficou horrível. Muito Qualidade ruim. ruim? Não, muito ruim com muita força, assim. De assistir meu irmão ficar constrangido, falar que eu ia envergonhar a família, sabe? Ele falar, pelo amor de Deus, não bota isso no ar. E eu botei mesmo assim. Então eu fui evoluindo a cada vídeo que eu fazia que era horrível, eu fui vendo como eu fazia pro vídeo ficar legal. E chegou um momento em que eu fiz um vídeo sobre bandas coloridas, em que eu interpretei um personagem revoltado de óculos escuros, e a coisa deu certo. E a partir dali eu comecei a entender como esse mundo podia funcionar do YouTube. E comecei a explorar diferentes formatos. Então eu acho que o YouTube pode ser até uma metáfora para a vida, nesse sentido de planeje sim, mas não fique só planejando. Execute, faça e saiba que provavelmente a primeira vez que você fizer alguma coisa vai ser ruim. Você vai evoluir com a prática.
Então foi isso que eu fiz, é basicamente isso. Eu não tenho dom, eu não tenho talento sobrenatural, qualquer coisa do gênero. Eu simplesmente fui aprendendo com a prática. E essa questão de errar no começo, mesmo ficar ruim, é admitir que isso pode acontecer e não desistir na primeira falha, né? Nunca, ter essa persistência de jeito continuar. nenhum, de jeito nenhum. Cara, antes de eu me tornar um youtuber, eu era designer. Então a minha profissão era design gráfico. E trabalhando como designer, no início, quando eu olho assim os sites que eu criava, as logos, as coisas que eu criava, era terrível. Então tudo na vida que você começa num patamar e vai evoluindo com a prática. Isso serve para todas as profissões e tudo que você vai crescer na vida. Sem dúvida. Bom, e nesse sentido de ter um olhar aí de poder errar, começar de novo, o Felipe também acabou investindo e ajudando outras pessoas também que queriam se desenvolver na internet. Um dos canais que ele é fundador é o Parafernália, que também é um dos canais no YouTube mais assistidos no Brasil. Aí sempre está lá nos topos dos 10 mais assistidos do YouTube no Brasil. E como é que é a sua participação também em ajudar as outras pessoas e em participar também da criação de outros produtos que não é o seu canal, Felipe? A Parafernália eu criei por sempre ter realmente esse traço de criar negócios na minha vida. Quando não faz sentido e o meu canal tiver essa projeção toda, eu comecei a pensar de que maneira eu poderia levar isso para uma empresa e poder gerar essa oportunidade para outras pessoas. E a Parafernália surgiu desse sonho. Ela deu super certo, hoje é um dos canais mais assistidos e com maior quantidade de assinantes no Brasil. E a partir daí eu fundei a Paramaker, que é uma empresa designada para captar a publicidade do mercado publicitário de uma forma geral para o mundo do YouTube e distribuir essa publicidade para os criadores de conteúdo. A empresa deu super certo e agora, entre 2015 e 2016, eu vendi essas empresas para um dos maiores grupos de entretenimento do mundo, que é o Webidia. E o meu sonho ali era realmente esse, era ver o YouTube se profissionalizar, porque quando eu comecei, ninguém tratava o YouTube como uma coisa séria. Não existia isso, não era alguém vai ser um influenciador digital, o YouTube vai ser uma televisão ou vai disputar a audiência. Ninguém imaginava que isso ia acontecer. Então, ver o sucesso desses canais, ver o sucesso de uma plataforma digital levando entretenimento para as pessoas, onde elas decidem o que vão assistir, quando assistir e como assistir, é o que faz isso tudo me dar muita felicidade. Bom, e nesse sentido, a questão dos conteúdos, o que você vai levar até a tela, você já mencionou alguns dos vídeos que tiveram repercussão. A gente sabe que sempre uma polêmica sempre gera mais visualizações, as pessoas compartilham nas redes sociais. E um dos vídeos que fez bastante sucesso, vamos colocar na tela a imagem aqui, é uma entrevista que você fez com o deputado Marco Feliciano em relação a partir de declarações de homofobia e homossexualidade do pastor no Twitter. E acho que esse vídeo também mexeu com muita gente, né? Que falou, bom, o Felipe criticou, mas foi conversar com o cara. Eu acho que isso também provoca um pouco a reflexão de por que não ouvir as pessoas com quem você discorda também, né? Eu acho que se você está disposto a falar, você tem que estar disposto a ouvir, dialogar, conversar. Eu tenho um grande orgulho desse vídeo, porque se você assiste ao vídeo e você concorda com a visão do pastor, você assiste até o final e não se sente ofendido. E se você assiste concordando com a minha visão, você assiste até o final e não se sente ofendido. E esse era o objetivo que eu tinha com esse vídeo. Era mostrar pontos de vista discordantes e que podem dialogar. Eu não acredito que o que acontece ali, o embate que acontece entre Jean Willis e Silas Malafaia seja produtivo para qualquer pessoa. Eu não vejo produtividade em grito e xingamento de ambas as partes, onde ninguém consegue debater o assunto. Então eu tentei de alguma forma discutir com uma pessoa que sim, eu considero um dos pilares ali da Câmara dos Deputados na luta contra o progressismo, né, a favor do conservadorismo, como ele próprio se define, e eu que sou um cara extremamente progressista, decidi tentar dialogar com o cara e vi que dá. É possível dialogar. Então eu acho que esse vídeo trouxe isso para a realidade das pessoas. Dá para conversar. Sem dúvida, acho que isso a gente tem que levar aí em várias esferas, a gente vê cada vez mais nas redes sociais também os embates e discussões sobre política. Você fala muito com essa galera adolescente e para também a pessoa formar a sua opinião, eles vão ouvindo aí os diferentes depoimentos, né, que as pessoas colocam na web. Você pensa nisso, na responsabilidade de um digital influencer, como se diz, ou de ser um youtuber seguido aí de perto, né? O pessoal assiste você no Snapchat, acompanha seu dia a dia, pode se sentir como se fosse próximo, né? Tivesse um relacionamento pessoal até com você. Você pensa nessa responsabilidade de ser um formador de opinião? Até certo ponto. Eu acho que existe, principalmente no Brasil, um excesso de responsabilidade que é colocado no entretenimento. Uma responsabilidade que não deveria existir, na minha opinião. A televisão, o YouTube, qualquer tipo de veículo de entretenimento, ele não foi feito para educar.
E isso é uma coisa que eu sempre bato nessa tecla. Eu não tenho obrigação de educar ninguém. Então, se eu vou falar palavrão, se eu vou falar coisa politicamente incorreta, se eu vou fazer piada errada, eu vou falar bobagem, eu vou falar coisa que depois eu vou mudar de ideia. Eu não posso receber a obrigação de educar os milhões de jovens que me assistem. Quem tem a função de educar o jovem são os pais desse jovem. A função de educação é designada à criação desse jovem e não sou eu que vou dizer para ele o que é certo e o que é errado. Então o que deve acontecer? Os pais devem acompanhar o que seus filhos assistem. Isso não significa censurar ou proibir, porque a partir do momento que você falar pro seu filho para ele não me assistir, tenha certeza, ele vai me assistir 3 vezes mais. Então não adianta você proibir. O importante é você assistir junto ou assistir separado para saber o que ele tá assistindo e depois conversar com ele. E falar, pô, o Felipe fala um monte de palavrão, né? Enquanto você morar aqui na minha casa, você não vai falar palavrão aqui dentro, não. Como minha mãe me criou, entendeu? Eu recebo muito esse comentário de alguns pais, falam assim, você fala muito palavrão, não quero meu filho assistindo palavrão. Cara, quando eu tinha 12 anos, eu ouvia Raimundos. Nunca eu serei capaz de replicar 10% dos palavrões que eu ouvia com 12 anos ouvindo Raimundos. Se eu falasse um palavrão dentro de casa, minha mãe me dava um esporro. Então eu não falava. Então tudo está na questão de educar os seus filhos. Então eu levo em consideração a importância que eu tenho de influência sobre os jovens, é claro que eu carrego isso. Eu evito, por exemplo, enaltecer bebida alcoólica, eu fui fumante, por exemplo, durante 8 anos até eu conseguir largar o vício do cigarro e eu nunca deixei eles saberem que eu fumava. Então existem certas preocupações e cuidados que sim eu tenho, mas eu não posso ter a responsabilidade de educar a criança, entendeu? Sem Essa dúvida. responsabilidade é dos pais. Agora, uma outra questão também que deve mexer muito com você, imagino eu, é a questão das críticas, né? Assim como tem uma série de seguidores, milhões de seguidores nas redes sociais, tem muita gente aí que coloca lá, você até já gravou vídeo sobre isso, odeio o Felipe Neto. Como é que lidar com crítica ou ódio alheio, muitas vezes aí sem razão explícita? O ódio, ele existe contra qualquer pessoa que consiga alguma visibilidade. É natural. Eu tenho certeza, por exemplo, o canal Futura é um canal voltado para educação, informação, é um canal que dificilmente alguém vai assistir e falar, pô, eu odeio aquele canal. Mas eu tenho certeza que tem alguém. Alguém tem! Sempre tem. Sempre tem, né? Não tem jeito. Então, se o canal Futura, que é um canal extremamente politicamente correto, voltado para educação e informação, consegue ter ódio, imagina eu. É normal, eu tô acostumado com isso. É claro que existe o ódio descabido e o ódio justificado. Eu já falei algumas coisas no meu passado que justificavam agressões e, sabe, coisas erradas. Eu tive um passado, de certa forma, meio homofóbico e machista, do qual eu pedi perdão, eu me desculpei, eu mostrei minhas tuitadas do passado, eu mostrei o quanto eu evoluí, fiz questão de reconhecer meus erros. Agora, o cara que odeia porque eu discordo do que ele fala, eu odeio porque ele é isso, ou ele é aquilo, ou ele fala isso, ou ele fala aquilo, é uma pessoa que às vezes ela está disposta a odiar só para odiar. Então é saber filtrar, né? A crítica que te acrescenta e a crítica que tenta te destruir. A crítica que tenta me destruir, eu ignoro completamente. Muito bem. Pô, a gente segue com o Felipe aqui na próxima entrada do Conexão Futura, então fique ligado, daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre literatura. O Felipe também, assim como muita gente que tem canais no YouTube, tem conquistado sucesso também no mercado editorial, então a gente conversa mais sobre esse assunto daqui a pouquinho, quando a gente voltar com Conexão Futura. O Felipe vai continuar aqui com a gente. Até mais.